desnecessários, mas que também contou com uma arbitragem horrorosa do Rafael Claus, e a gente vai falar muito sobre isso aqui também, porque é impossível a gente não citar a quantidade de erros absurdos que aconteceram na Ilha do Retiro, mas, repito, o mais importante hoje era a vitória. O Vasco da Gama não tinha vencido sob o comando do Diniz ainda com um placar magro, um placar simples, aquele placar por 1 gol de diferença. E apesar, repito, da falta de leitura do técnico, apesar também dos erros na hora das substituições, principalmente no tempo das substituições, eu acredito que esse tipo de vitória, em que você está jogando fora de casa, mesmo sendo o lanterna do campeonato, mas que você está recebendo pressão, essa vitória mais simples, e quando você consegue essa vitória, ela te dá casca para o restante do campeonato, ela te dá casca para a caminhada. Então a evolução que a gente viu na partida contra o Botafogo, eu falei com vocês aqui, que eu me senti mais satisfeito com 1-1 diante do Botafogo, principalmente pela postura e a forma equilibrada como o Vasco jogou, até mesmo mais do que depois do 6-0 contra o Santos, ela culminou na vitória do Vasco do jogo de hoje. Porque apesar dos erros de leitura do Diniz, apesar da falta de mexidas em momentos importantes do jogo, e que para mim ele não leu bem o jogo, o Vasco também venceu por causa dele. O Vasco também venceu em sua filosofia. O Vasco fez 2 dos 3 gols, principalmente com construção, com marcação pós-perda, com marcação na saída de bola, tentando roubar a bola do Sport. Então, apesar dos erros do Diniz durante a partida, essa vitória também vem com o dedo dele, também vem com, novamente, uma noite inspirada de Nuno Moreira, uma noite boa de Felipe Coutinho, uma boa noite de Verratti, coisa que a gente já não via há muito tempo, e também, para mim, o protagonista do jogo, uma excelente noite do Lucas Freitas, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, porque no canal do Pedrosa eu não te peço muita coisa, eu só te peço para você deixar seu like, se inscrever aí no canal, que live de vitória estamos começando agora aqui, tá bom? Então, muito boa noite, deixa eu beber uma água e a gente já vai para análise, esperando a coletiva do técnico Fernando Diniz, que, repito, a gente tem muita coisa para falar sobre essa vitória que tira o Vasco do Z4 e deixa o Vasco também com condições de focar durante a data FIFA em adaptar seus reforços e pensar somente no Botafogo para esse jogo decisivo no Newton Santos. Vamos lá. Primeiramente, uma escalação repetida e acertada do técnico Fernando Diniz, que não tinha hoje o Paulo Henrique. O Paulo Henrique sentiu de fato o edema na coxa e, segundo o próprio Vasco, está se recuperando para poder ficar apto para a partida contra o Botafogo. A gente comentou aqui, no jogo contra o Juventude ele teve uma disposição, no jogo contra o Corinthians ele sentiu essa dor e por isso foi preservado justamente para jogar contra o Botafogo. Faz um bom primeiro tempo no primeiro jogo da Copa do Brasil, mas sai no intervalo justamente porque sentiu novamente a lesão. O Puma entra e o Puma não entra mal contra o Botafogo e hoje o Puma também faz uma boa partida. A gente vai começar falando muito sobre ele, por quê? A gente sempre fala aqui sobre a superioridade numérica, que é um aspecto do jogo do Fernando Diniz. E hoje, uma coisa que o Paulo Henrique já vinha fazendo em outras partidas, mas que o Pumita não estava entendendo essa movimentação ainda, o Fernando Diniz consegue implantar a movimentação da superioridade numérica do lateral vindo infiltrar pelo meio e estando mais perto também do setor da bola. E é assim que, inclusive, sai o primeiro gol do Vasco da Gama. Repito, essa escalação novamente foi apenas com a movimentação da saída do Paulo Henrique e da entrada do Pumita. O resto foi o Barros como volante, o Jair como volante, do meio para frente aquele ataque que a gente já conhece e na zaga também a mesma coisa. Então o gol sai como? O gol sai inicialmente de uma parede do Verratti, que hoje jogou bem, além do gol ele jogou bem, eu até comentei isso aqui na live passada, é muito difícil você ver o Verratti jogando bem de fato, sem ser num jogo em que ele faz gol, mas hoje ele conseguiu participar dos 3 gols inclusive, e eu vou destrinchar isso mais pra frente. Então ele faz a parede para o Pumita que estava próximo da área do jogo, lá na esquerda, consegue brigar pelo meio, ser importante nessa briga pelo meio, ele acha o Ryan, e o Ryan que geralmente abre essa bola para bater de canhota, ele consegue, naquele momento ali, ter a leitura da jogada da ultrapassagem do Pumita Rodrigues. Quando o Pumita Rodrigues faz a ultrapassagem, o Ryan traz o marcador, dá o passe no Pumita, e o Pumita, que tem
diversas deficiências defensivas, que é muito fraco defendendo, mas atacando, ele sempre se mostrou um jogador que participa de gols, que tem momentos importantes. E mais uma vez ele consegue achar ali uma assistência para o Nuno Moreira. E esse é chover no molhado falar sobre esse português que eu elogio desde o momento que ele chegou e que ele vestiu a camisa do Vasco da Gama e que não me surpreende em nada. Quando eu anunciei e dei a notícia da contratação dele, de forma exclusiva lá atrás, o Nuno Moreira foi um jogador que eu até coloquei no meu texto e lembro muito bem, ele já estava sendo um dos melhores pontas do Campeonato Português. Ele já estava entre os 5 melhores pontas do Campeonato Português vestindo a camisa do Casa Pia. E quando ele chega ao Vasco da Gama, a resposta dele é imediata. Ele já tinha feito gol contra o Flamengo, ele fez gol, se eu não me engano, ele fez uma grande partida, não vou lembrar do gol agora, mas uma grande partida contra o Nova Iguaçu. Dentro desse Campeonato Brasileiro, ele já tinha sido importante também em vários jogos. Não à toa, com o gol e a assistência de hoje, ele chega a 12 participações em gols na temporada. São 6 gols e 6 assistências. Algo que o Vasco há muito tempo não tem, que é um ponta, e no caso um ponta meia, porque ele é um ponta construtor, que conseguisse participar e ajudar o time a fazer gols. Essa divisão de gols, essa divisão de responsabilidades por balançar a rede, ela era muito mal feita no ano passado e ela passava diretamente pelo Verratti. É por isso que o Vasco, em alguns jogos também, passava muito esse sufoco de não conseguir ter placares elásticos ou de não conseguir ter jogadores que participassem de forma mais ativa nos números mesmo, não só no jogo. Então, hoje o Nuno Moreira consegue fazer essa finalização. Para mim, ele é disparadamente a melhor contratação do Vasco na temporada de 2025. É um cara que realmente foi um grande achado do Vasco da Gama para essa temporada. 3 milhões e meio, um valor baixíssimo para o jogador que já chegou entregando, digamos assim, um custo-benefício ótimo do português Nuno Moreira. E ele faz o gol. A partir dali, o Vasco, teoricamente, ele perde um pouco do controle da partida, mas é totalmente normal, porque eu sempre falo isso aqui, gente. Por mais que a gente queira que o nosso time controle todas as fases do jogo, o jogo ele é feito de momentos. Então o Sport, depois de ter tomado 1-0 fora de casa, ele vai sair, ele vai se assanhar um pouco mais, ele vai tentar. Claro que o Sport também está pressionado por tudo que tem acontecido, uma torcida que até conseguiu encher a Ilha do Retiro, mas sabe também da situação do time, e aí o Sport veio para cima de alguma maneira. Porém, cara, quem realmente torna o jogo mais difícil para o Vasco é a arbitragem do senhor Rafael Claus. E, cara, para vocês verem como eu tento ser um pouco mais equilibrado, eu tento ser mais equilibrado falando de arbitragem aqui no futebol brasileiro, que eu falo no programa, por exemplo, e eu falei aqui na live até na última partida. Eu acho que o que aconteceu na quarta-feira, do Daronco não ter dado aquele pênalti e tudo mais, ele não é um escândalo, tá? Ele não era um escândalo, a questão do pênalti do Marlon Freitas. Se você acha que foi, tá tudo bem. Se você acha que não foi, tá tudo bem também, porque você tem interpretações que você pode concordar de um lado e de outro. O que aconteceu hoje, dentro da Ilha do Retiro, é um escândalo. É um escândalo. É uma das piores arbitragens que o Vasco teve no ano de 2025. E olha que não são poucas. Porque o Rafael Claus faz o Sport conseguir voltar para o jogo. Aquele pênalti ali, ele é completamente inexistente. Ele é uma vergonha, por sinal. Ele é uma vergonha principalmente para um Rafael Claus que muitas vezes é rigoroso quando o jogo está acontecendo, deixa de marcar faltas, acha que aqui é a Premier League. O problema é que ele não entende que, apesar de ser bom você deixar o jogo rolar, isso não quer dizer que as faltas não precisam ser marcadas. E aí, várias faltas de jogo que ele deixa de marcar quando a bola tá rolando, que foram muito mais intensas, e eu vou citar uma aqui, grave, que foram muito mais intensas do que o pênalti que ele marcou, e ele não marca.